Fala-se muito sobre ego e self quando se trata de narcisismo. Mas afinal, o que é ego? O que é self? E o que isso tem a ver com o transtorno de personalidade narcisista? Eu sou Kátia Vipke, é um prazer receber você aqui no canal Total Self. Neste vídeo, vamos preencher mais uma peça do quebra-cabeça do narcisismo. Se esse assunto te interessa, se inscreva, seja nosso seguidor, nossa seguidora, ative o sininho de notificações e deixe o seu poderoso joinha, que faz com que este assunto chegue às pessoas que precisam entender que podem estar dentro de uma relação abusiva. Viver com um narcisista patológico é uma experiência tão aterrorizante que muitas pessoas tentam entender por que essa pessoa é tão cruel. O que a levou a se comportar de forma tão errática e por que essa pessoa nunca reconhece o amor e a devoção de ninguém? Infelizmente, ainda não há uma resposta para essa pergunta, pois o transtorno de personalidade narcisista continua a ser um tema de debate entre os especialistas do campo da mente. No entanto, existem várias teorias que tentam explicar a origem do ego narcisista. Talvez o ponto de partida para essa compreensão seja entender os conceitos de ego e self que são frequentemente referidos no narcisismo, para assim, ao longo de todos os vídeos desse canal, começarmos a decifrar os mistérios da mente do narcisista na intenção de nos protegermos de suas técnicas manipuladoras que assombram a vida de quem com eles convivem. De uma forma bastante simplista, podemos dizer que o self é a nossa essência, dentro de uma totalidade, que podemos chamar de Deus, ou seja, é você fazendo parte de Deus e Deus fazendo parte de você. Podemos dizer que essa totalidade é o inconsciente coletivo e o self é o centro desse inconsciente. Mas em meio a essa imensidão divina, precisamos ter as nossas particularidades para nos diferenciarmos das outras pessoas. E quem faz essa diferenciação é o ego, que tem o papel de nos individualizar. O ego é muitas vezes visto como algo ruim, porque está associado a qualidades negativas como arrogância, egoísmo, ganância. E por isso muitos dizem que devemos matá-lo. Mas se matarmos o ego, estaremos matando o nosso eu particular. Sem eles não existiríamos como pessoa singular no mundo, pois nos misturaríamos a essa imensa totalidade que é o self. Segundo Jung, enquanto o self é o centro dessa totalidade, onde ficam os pensamentos e sentimentos relacionados àquilo que vai além do raciocínio lógico, como os sonhos, a intuição, os insights, o ego é o centro da consciência. É uma pequena parte que controla o que se tornará ou não consciente para nós. Ou seja, o ego é o filtro que decidirá o que fará parte do nosso consciente, da nossa realidade. Ele é a porta que permitirá entrar no consciente tudo aquilo que conhecemos e conseguimos lidar. O que nos machuca, o ego encaminhará para o inconsciente, de modo que nos proteja desses sentimentos que não conseguimos ou não queremos encarar. Mas o self continua alimentando o ego com sonhos, intuições, fantasias, porque ele quer que nos tornemos conscientes da nossa totalidade. Mas o ego é quem decide o que conseguimos suportar. Por isso, nem tudo que vem ao consciente se torna consciente. O ego só se tornará algo consciente quando puder compreender o conteúdo, para então lidar com ele. De uma forma um pouco mais esclarecedora, o self é a mente inconsciente, a nossa totalidade, o nosso total self, que usamos para interagir com a gente mesmo. É a nossa intuição, nossos sonhos, nossos insights. E o ego é a mente consciente que usamos para interagir com o mundo. O ego é a porta de entrada que escolhe o que vai ou não fazer parte da nossa personalidade, da nossa realidade. É ele que ajuda a construir o nosso senso de moralidade e ética. Explicando de uma forma mais fácil, o ego é o capitão que dirige o navio e o self é o navio.
O capitão não pode controlar o navio sozinho, ele precisa da ajuda de sua tripulação, da ajuda do self para navegar pelos desafios da vida. Então é dessa forma que vamos formando o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa identidade. Ou seja, vamos construindo o nosso ego de acordo com o que escolhemos para fazer parte da nossa realidade, para apresentar ao mundo os nossos gostos e preferências, nossos valores, nossos sensos de pertencimento, nossos princípios morais. E assim vamos construindo nossa história na vida, enfrentando o que podemos compreender e transformando aquilo que podemos encarar. Mas como acontece a construção do ego do narcisista? Para respondermos essa pergunta, precisamos primeiramente discorrer de forma bastante simplista sobre as etapas de formação de um ego saudável. Quando o bebê nasce, seu ego ainda não está formado, mas começa a se desenvolver a partir do contato físico com a mãe, logo após o nascimento. Nesse momento, a criança ainda não consegue enxergar a diferença entre ela e o seu cuidador, pensando que são únicos, que são a mesma pessoa. Nessa fase da primeira infância, as crianças estão desenvolvendo o senso de si, e esse é um momento crítico em suas vidas, pois é neste momento que aprendem quem são e como se encaixam no mundo ao seu redor. Conforme o bebê vai se desenvolvendo, descobre que as coisas não acontecem automaticamente, que tem que chorar para conseguir o que quer, acontecem contratempos, como por exemplo a demora da mamadeira para chegar. E é nessa fase de enfrentamento das situações cotidianas que o ego da criança começa a se desenvolver, porque são justamente as frustrações do dia a dia que fazem com que o ego amadureça. Na primeira infância, o ego atuará principalmente nas necessidades de sobrevivência, alimentação e segurança física e emocional. A partir do momento que o bebê recebe essa sensação de segurança de seus cuidadores, o ego dele tende a preencher essa necessidade de sobrevivência e parte para o estágio de preenchimento das necessidades de satisfação pessoal, que o farão, quando adulto, a conquistar 4 etapas em sua vida. Etapa número 1, senso de pertencimento. Quando adulta, essa criança se sentirá aceita, amada, acolhida e respeitada. Terá uma identidade, uma raiz, se sentirá parte da sociedade e terá sentimento de conexão com as outras pessoas. Etapa número 2, autoestima elevada. Ou seja, essa criança, quando adulta, gostará de si mesmo como se autoaceitará e sentirá confiança em suas habilidades, que a ajudarão a lidar com os contratempos da vida. Etapa número 3, busca por realizações. Nessa etapa, a pessoa adulta quer se sentir bem satisfeita. Então, ela buscará progresso em seu trabalho, em suas responsabilidades, a partir de atividades que a satisfaça. Procurará viver a vida de forma prazerosa, ética e equilibrada, valorizando-a além do material. E etapa número 4, sentir a necessidade de transcender. Se o sujeito adulto seguiu essa estrutura do ego de forma saudável, seu caminhar o levará a uma busca transpessoal. A pessoa buscará por uma compreensão mais profunda da vida, por um sentido. Se na primeira infância, quando as crianças estão desenvolvendo um senso de si, o indivíduo percorreu os estágios de desenvolvimento do ego de forma saudável, ou seja, se seus cuidadores permitiram que ele se encaixasse no mundo ao seu redor, entendendo os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, esse processo conhecido como autodescoberta estabelece a base para um senso saudável de autoestima na idade adulta. O narcisismo que percebemos apenas na idade adulta ocorre quando o processo de autoconstrução falha e o indivíduo não consegue avançar para o próximo estágio de amadurecimento. Ou seja, incidentes de abuso e negligência por parte de seus cuidadores podem traumatizar a criança, que ao invés de entrar na próxima fase de autoestrutura, fica presa no primeiro estágio de segurança de quando era bebê
e pensava ser o centro do universo, passando então a investir somente em si mesma. Dessa forma, a criança não completa todas as fases de segurança e desenvolvimento pessoal que a ajudariam a ter melhor senso de si e a se encaixar no mundo ao seu redor. Essa criança se tornará um adulto que continuará preso às necessidades de segurança, porque seu ego não foi preenchido a ponto de poder passar para a próxima etapa, e dessa forma ele se recolherá do mundo exterior que o feriu e se fechará para proteger sua criança interior que está ferida, insegura e com a autoestima destruída. A criança interior é um termo psicológico usado para descrever a parte infantil da nossa personalidade. Se baseia nas primeiras experiências e memórias da nossa infância. Como a criança interior do adulto narcisista está fragilizada, com a autoestima totalmente comprometida, o ego, que é um mecanismo de defesa, enviará essa personalidade transtornada que o narcisista não consegue lidar para o seu inconsciente. Dessa forma, o narcisista adulto viverá protegendo sua criança interior com medo de que os outros o machuquem novamente. E para evitar que isso aconteça, constrói uma máscara, uma falsa imagem com a qual ele pode lidar, pois é uma maneira de se sentir seguro, no controle e imune a ataques. Como a sua personalidade real é fraca, vulnerável e não aprendeu a ter amor genuíno pelas pessoas, ele precisará de uma máscara que passe uma imagem totalmente ao contrário da sua essência. Para parecer gentil, amigável, leal, encantador, envolvente, de maneira a conquistar a admiração dos outros. A admiração dos outros tem 3 contribuições na vida do narcisista. Primeira, manterá o narcisista com a sua autoestima elevada, mesmo que de forma momentânea. Segunda, garantirá que a sua máscara permaneça firme no lugar, a fim de manter uma imagem de pessoa bem-sucedida, inteligente, de bom gosto e com boa aparência. Terceira, conseguirá atrair, controlar e manipular suas vítimas. Para que o narcisista não tenha que lidar com a sua criança interior, ele a ignora e passa a sua vida inteira investindo na falsa personalidade que criou, de pessoa admirada, com autoestima elevada, rica e poderosa. O maior objetivo do narcisista é manter essa personalidade falsa como real, tanto para ele como para os outros. E para isso fará uso de qualquer ferramenta que tenha à sua disposição, incluindo mentiras, trapaças, manipulação psicológica e exploração financeira, material e até mesmo física. Mas não se engane, o narcisista ou a narcisista não sente culpa, remorso nem preocupação pelas pessoas que fere, porque a falta de empatia é a principal característica do transtorno de personalidade narcisista, como vimos em outros vídeos desse canal. Veja bem, segundo alguns estudos, existem crianças que tiveram uma infância traumática tanto quanto os narcisistas patológicos e não desenvolveram o transtorno de personalidade narcisista. A que isso se deve, na sua opinião? Escreva nos comentários, quero muito saber sobre o seu ponto de vista. Claro, como também já comentamos em outros vídeos, tanto a hereditariedade como diferentes estruturas do cérebro que comprometem a habilidade da empatia também são teorias que tentam explicar o narcisismo. Coloque também as suas dúvidas no comentário, quem sabe elas se tornam temas de novas conversas. É sempre um prazer ter a tua companhia. Obrigada por assistir até o final. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo.